Bom dia, amados, graça e paz. Vamos começando mais uma aula da nossa EBD. Hoje vamos chegando na lição 8. Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, a parte 2. Na aula passada aprendemos sobre a parte 1 do Pai Nosso e hoje vamos aprender a respeito da parte 2, onde aqui a autora da revista vai nos passar mais 3 grandes e importantes ensinamentos dessa oração que traz tantas coisas valiosas, né, para a gente poder colocar em prática na nossa vida de oração diária, para realmente ter mais intimidade com Deus, buscar cada dia mais estar parecendo com Cristo e de verdade colocar em prática as coisas, né? E não só ter na teoria o que se deve fazer, mas sim pôr a mão na massa, né, e ir lá e fazer. Hoje o nosso irmão Anselmo não está presente aqui comigo na aula da IBD, mas já já ele vai estar na celebração e ele vai trazer a palavra para nós hoje, então não precisam ficar com saudade dele, que já já ele vai estar conosco aí. Só hoje que ele não está na IBD, mas a partir da semana que vem ele vai continuar. Vamos continuar nesse mesmo esquema que está vindo de fazer com 2 professores, e o professor Anselmo não está hoje, mas no próximo domingo, se Deus assim permitir, ele vai estar conosco. Então vamos entrar aqui na nossa lição. Começando falando a respeito um pouquinho da parte 1, para a gente já juntar tudo e o ensinamento do Pai Nosso ficar bem fixado no nosso coração de uma maneira geral. Então, na semana passada, a gente falou a respeito de conhecer o lado paterno de Deus na nossa oração, né? Falou a respeito de que a vontade de Deus seja feita nesse mundo e a gente saber que a gente já pode contar hoje com o nosso pão diário de amanhã, que Deus ele sempre vai estar colocando, né, nos nossos corações, que Ele que vai nos sustentar. Então que a gente não precisa se preocupar hoje com o que vai acontecer amanhã, com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, como que eu vou me sustentar, porque Ele nos promete, né, que a cada dia Ele vai estar presente conosco, nos dando o que realmente nós necessitamos. E dando continuação, o próximo ensinamento que a gente vai ter é a respeito da confissão do perdão, do nosso perdão. E o texto bíblico para essa próxima parte está lá no Pai Nosso, que fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E aí, aqui a grande lição que conseguimos tirar disso é que, de um lado, você vê que ninguém é perfeito. A pessoa pode pegar e falar assim: ah, mas eu não tenho pecado, não tenho nem por que pedir perdão para Deus, porque o que eu vou pedir perdão? Olha como que eu sou perfeito. E de outro lado, a outra pessoa também pode ter o outro extremo, né? Ah, não adianta nem eu pedir perdão para Deus, Deus não é digno nem de ouvir minha oração, sou tão pecador, né? Tadinho de mim, para mim já não tem jeito. Então, esses 2 extremos, na verdade, são errados, né? E a gente tem que saber que ninguém é perfeito, que ninguém não comete pecados, ninguém aos olhos de Deus já é visto como justo. Somos vistos como justos, mas através da ótica de Jesus Cristo, dele ter nos justificado e agora sermos justos diante de Deus, mas por nós mesmos não. E do outro lado, a pessoa achar que ela fez atrocidades tão terríveis que ela não tem mais como se achegar a Deus, que ela não é merecedora, né, do amor de Deus, também está totalmente errado. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por todos na cruz, né? Ele morreu para salvar os pecadores, então o remédio está aí para quem está doente. Então a pessoa, por mais pecador que ela seja, a partir do momento que ela se arrepende, que ela se converte, que ela aceita Jesus Cristo na sua vida, que ela começa a traçar os passos de Cristo nessa terra, vendo Cristo como mestre, tentando imitá-lo, tentando buscar a palavra de Deus, tentando ter comunhão com Deus a cada dia mais, intimidade com Deus, em oração. Não tem como ele achar que ele não é digno, porque Deus transforma de um momento para outro. Ele, sendo o pior pecador, ele se torna filho de Deus, como aconteceu comigo um dia, como aconteceu com todo mundo que se converteu um dia, né? A pessoa ela não melhora, a pessoa simplesmente morre para ela mesma, para nascer junto de Cristo. E aí dali para frente ela é uma nova criatura, então o que ficou para trás não tem com que ela ficar se preocupando, né? Então a gente tem aqui esse exemplo
ligado já à parábola do fariseu e do publicano, onde o publicano era o que achava que era perfeito, que eu não preciso pedir perdão para ninguém, porque eu sou muito justo, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, né? Ele orava, mas aquela oração ficava para ele mesmo, né? Não passava nem no teto. E já o outro extremo desse exemplo que a gente está dando, né, da pessoa que acha que já não tem jeito para ela, que Deus já não tem como poder resgatá-la de tantas coisas erradas, de tão torta que está a vida dela, né? Então, é o exemplo do publicano aqui. O publicano, que era o cobrador de impostos daquela época, e era muito mal visto por todo o povo, né? Como um traidor, como um ladrão que pegava o dinheiro do povo de uma maneira injusta, né? E ele tá lá e ele não tinha nem coragem, né, de levantar os olhos deles para o céu, né? Só se lamentava, né, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E aí a gente vê que nessa parábola, né, Jesus ensinando, ele fala: e quem saiu dali foi justificado foi o publicano, né? Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus fala isso, né, no final da parábola, lá em Lucas 18:14. E aí está um grande ensinamento para nós, né? De que lado será que a gente está? Será que a gente às vezes não acha que somos os santarrões? Que, mas Jesus já me salvou e agora eu ando com ele aqui de uma maneira tão perfeita que eu não faço nada de errado. Quem tropeçar, eu não tropeço. As pessoas às vezes baixam a guarda e elas não percebem que elas são ser humano e qualquer ser humano está aí propenso a ter erros, a ter tantas fraquezas que já são próprias da sua natureza. A sua natureza já está inclinada para o pecado e a pessoa acha que não, agora eu sou perfeitão aqui, eu não tenho mais como cair. E naquele momento que ele está de pé achando que é por ele mesmo que ele consegue, é a hora que cai, e cai mais feio, né? Então que quem está de pé, que tome cuidado, né, para que não caia, sempre olhando, né, vendo, se reconhecendo como pecador. E o outro extremo, o pecador, achar que não tem mais jeito, ficar toda hora olhando para o seu passado, olhando para as coisas que você fez. Puxa, Jesus morreu por você para te perdoar, e se você já o aceitou como único e suficiente Salvador e Senhor na sua vida, não tem mais por que você ficar olhando para trás. Ele já esqueceu, ele já perdoou o seu passado. Agora você mesmo vai ficar segurando isso, né? Vai ficar achando que você não é digno de ser filho de Deus. Que isso se transforme no seu coração, que você olhe e tenha mais amor ainda por Deus, por Ele ver o passado que você teve, por Ele ver a criatura que você foi, que você era, por Ele ver tudo que você fez de errado, que o levou para tão distante dele, mas mesmo assim Ele te resgatou, e nesse momento Ele olha para você como o seu filho, e olha para você como se você fosse justo, porque você foi realmente justificado por Cristo e não vê pecado nenhum mais em você. E você vai estar diante dele daqui para o resto da sua vida, para o resto da eternidade. Por quê? Porque você foi comprado, né, por um alto preço, né? Não foi de graça, né? Foi por um alto preço. O Filho de Deus, né, o próprio Deus, veio aqui na Terra para morrer por você, para poder resolver esse problema. E aí você fica achando no seu coração que por coisas suas você não aceita isso ainda, né? Que isso saia, né? Que saia de verdade da sua vida, que você possa reconhecer que você foi sim pecador, mas hoje em dia você está justificado por Cristo. Vai continuar ainda nessa natureza de pecado, tá nessa vida aqui, propenso a ter fraqueza, mas sabendo que Jesus Cristo está conosco, né? Então, Ele estando na frente e a gente se firmando nele, né? Que é a rocha, vamos passar, né, por essa vida aqui, a solavancos, né? Há tantos problemas, mas no final está garantido, né? Como eu ouvi um pastor falando, né, certa vez, a viagem não está garantida que não vai ser turbulenta, né? A viagem vai ser muito complicada, o mar revolto, né? Não, Deus nunca nos garantiu que a gente ia ter uma viagem sossegada, né? Nessa vida aqui, a gente vai ter altos e baixos, vamos passar por sofrimento. Agora, a chegada é garantida. Isso está na palavra dele, a palavra dele nunca vai passar. Então a gente pode descansar.
que por mais revolto que possa estar o mar na nossa vida, por mais complicado que estejam as coisas, lá no final está garantido, porque Deus nos prometeu isso. E Ele prometendo não tem como não se cumprir. Então essa que é a nossa esperança, e isso que tem que ser o combustível que está no coração do cristão ali, para que ele possa continuar firme, né? Apesar de todos os tropeços que ele possa ter aí nessa vida, às vezes achando que por alguma coisa que ele fez já não tem mais jeito, que Deus já não vai mais o perdoar. Não, não existe isso. Você se arrependendo de verdade, buscando, né, estar mais próximo de Deus, Ele vai te blindar para na próxima vez que você passar por isso, você conseguir vencer, né? É dessa maneira que a gente tem que pensar. A oração do Pai Nosso, do Senhor Jesus, ensina a confessar os nossos pecados a Deus. Confessar para Deus exatamente do jeito que a gente é. Por que a oração do publicano foi aceita e a do fariseu não foi? Porque a oração do publicano estava sendo verdadeira, estava sendo real. Ele estava falando exatamente o que estava passando no coração dele. E Deus, Ele tem um raio-x, Ele olha e nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então não adianta você orar para Deus de uma maneira superficial, pensando em alguma outra coisa, achando que você pode enganar a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Então se você coloca alguma máscara para falar com Deus, você está se enganando, você não está enganando a Deus. No final, sua oração não vai estar nem chegando nele. Agora, se você chega diante de Deus, tirando toda a máscara mesmo, dando a sua cara a tapa, né, como falam, falando, ó Senhor, eu estou aqui, mas eu fiz isso, eu erro nisso, minha fraqueza é nisso, mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor pode me mudar, o Senhor pode me transformar, porque o Senhor é que mandou o seu filho aqui, através dele agora eu sei que eu sou justificado. Aí sim, Deus vai estar ouvindo sua oração, Deus vai estar pronto a perdoar os seus pecados, vai estar vendo a sinceridade no seu coração, vai estar vendo que você o está buscando em espírito e em verdade. E é isso que Ele espera de nós, né? É isso que Ele espera. Paulo mesmo, na sua fraqueza, ele teve um momento que chamou de espinho da carne, né? Ele estava ali motivado por alguma coisa que não é bem exemplificada na Bíblia, né? Alguns falam que era um problema que ele tinha nos olhos e provavelmente ele não conseguia enxergar muito bem, e isso fazia com que ele chegasse diante de Deus para Deus resolver aquilo para ele, né? E Deus fala para ele, Paulo, a minha graça é suficiente, né, para você, né? Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo não sabia disso, né? Paulo imaginava que quando ele estava forte, que ele estava falando para multidões, e ele estava expulsando demônios, e quando estavam pessoas ali através da vida dele aceitando a Jesus Cristo e sendo transformado, era um momento que Deus estava com ele. Mas não, Deus revela aqui para ele uma coisa que ele não sabia, né? Olha, Paulo, na sua fraqueza é que eu vou estar contigo, é na sua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Porque é nas nossas fraquezas que vai ter espaço para Deus. A gente acha que tem que ser da nossa maneira, tem que ser pelas nossas forças, tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito que você planejou certinho, às vezes metodicamente, A mais B que vai me levar a C, e se não for desse jeito eu vou ficar desesperado, porque está faltando alguma coisa. E é nesse momento que está faltando alguma coisa, que você se desespera, que vem a fraqueza no seu coração, é que Deus aparece. Porque aí é a oportunidade que Ele tem para vir mostrar para você, mostrar para mim que, olha, comigo, quando chegou no momento do impossível, aí eu vou aparecer, aí eu vou fazer. E não você fazer do seu jeito e no final você achar que foi, eu fiz pelas minhas forças, olha como eu planejei tudo certinho, né? Então naqueles momentos que estamos mais tristes, aqueles momentos que a gente às vezes está ansioso, aquele momento que a gente está fraco psicologicamente, é aquele momento que mais Deus vai estar conosco. Vai ser o momento que mais Deus vai estar agindo no nosso coração. Porque vai ser o momento que a gente vai estar mais precisando dele. E como um pai amoroso, parece que é naquele momento mesmo que ele pega a gente no colo assim, e fala assim, não filho, mas é comigo. Olha só, não fica desse jeito, porque eu estou aqui contigo. Você está aqui na minha mão. Você está nessa terra, mas você já é cidadão do céu. Você está como um forasteiro aqui, guardadinho. E isso você vai conseguir sentir se você se achegar a Deus em oração, em intimidade com Ele. Porque Deus não muda nunca, Ele sempre vai estar lá no mesmo lugar. A gente que muda. Quando a gente está passando por dificuldades, a gente busca a Deus.
quando a gente não está passando por dificuldade, normalmente a gente esquece de Deus, né? E Ele está em todos os momentos conosco, né? Que a gente possa sempre agradecer a Deus, dar honra e glória quando estiver tudo bem. E quando a gente estiver em momentos difíceis, que a gente não se desespere, mas sim a gente saiba que nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, por piores que elas sejam, é naquele momento que Deus vai estar agindo no nosso coração. Vai estar fazendo com que a gente saia dali mais forte, mais pleno, mais maduro, pronto tantas vezes para ser usado por Ele, para poder, às vezes, fazer com que outras pessoas que vão estar passando por aquele mesmo problema, a gente mostre, olha, eu também passei por isso, mas olha, eu saí dando força para outras pessoas, né? Com a autoridade de quem já passou por aquela situação, né? A gente não sabe o que Deus vai fazer com as nossas vidas, né? E a maneira que Ele vai fazer. A gente só tem que confiar que Ele está apto a querer nos usar. Se você faz parte do corpo de Cristo, alguma coisa Ele vai fazer da sua vida. Vai te encaixar e vai te dar alguma função para o reino dele ainda nessa terra aqui. Ele tem um plano para o mundo e todos os cristãos se encaixam nisso. Então que cada um ache o seu lugar ali, cada um se encaixe, que vá atrás, que busque isso, né? E então você às vezes passa por dificuldades e você não está sabendo, mas aquela dificuldade que você está passando é para te lapidar, para te deixar do jeito certinho para a situação que Deus vai te colocar lá na frente, né? Então que quando a gente passe por momentos complicados mesmo, em oração, a gente sempre esteja questionando a Deus, né? Ô Senhor, o que eu estou aprendendo com isso, né? Por que o Senhor me colocou nessa situação? E, em vez de ficar murmurando, não. A gente possa fazer com que a nossa fé saia mais fortalecida do outro lado, né? Então é isso, amados, que a gente aprenda a confessar o nosso perdão, que a gente possa saber que ninguém é tão perfeito que não precisa de perdão e ninguém é tão imperfeito que não pode ser perdoado, né? Vamos aqui para o nosso segundo tópico. E continuando no Pai Nosso, Jesus vai ensinar-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam. E isso aí é uma coisa bem difícil, né? Fica aquela pedra no sapato, né? Aquela pessoa que você não gosta e você perdoa, mas mesmo assim, eu perdoo, mas agora vai ficar longe de mim. Eu perdoo, mas não falo mais. Não, está perdoado, mas não aparece na minha frente, né? Desse jeito que normalmente as pessoas perdoam. Mas para perdoar de verdade mesmo, é só com o amor de Deus no nosso coração, porque a gente vai perdoar as pessoas como Ele nos perdoou, né? Porque foi o perdão perfeito que Ele fez, né? Foi Deus que ensinou essa dimensão de perdão, porque a dívida que o homem tinha para com Deus, ela era impagável. Então, o apóstolo Paulo já nos ensina que não é pelas nossas obras que a gente vai conseguir o perdão de Deus das nossas vidas. Você não tem como você pagar a sua dívida para com Deus do seu pecado. Então não adianta você querer ser bonzinho e você até entregar o seu corpo para ser queimado e mesmo assim você não achar o caminho que é Jesus Cristo para se chegar a Deus, não vai adiantar de nada, né? Então você tem que saber que para você conseguir perdoar o seu próximo de verdade, é somente através de uma ação de Jesus Cristo transformadora na sua vida. Porque através de Jesus Cristo você vai receber o Santo Espírito de Deus na sua vida. E o amor de Deus que nos perdoou, mesmo quando não merecíamos, vai se encaixar de uma maneira no seu coração que você também vai conseguir perdoar o seu próximo, mesmo que ele não mereça. E você perdoa ele por uma coisa que não pode ser paga. Porque tantas vezes as pessoas fazem uma coisa que não tem mais volta. Se ela dá um exemplo de que fulano assassinou o filho de Beltrano. E aí então Beltrano não vai perdoar fulano nunca mais, não tem volta isso. Como que vai perdoar? É uma coisa que já não tem volta, é pro resto da vida. Mas esse é um tipo de exemplo que a gente vê que não tem como ter volta, não tem como ser pago. Mas da mesma maneira que Deus nos perdoou, Beltrano vai conseguir perdoar fulano também, porque se ele se achegar a Deus através de Jesus Cristo, ele vai passar a ser filho de Deus, ele vai passar a ter o Santo Espírito habitando no coração dele, ele vai entender qual que é o plano de Deus de redenção para a humanidade, e ele vai ver que esse amor é
tão grande de Deus para com ele, que esse amor de Deus vai transbordar do coração dele, de maneira que ele vai sim conseguir perdoar uma coisa tão complicada como nenhum outro ser humano conseguiria perdoar, que seria um assassinato de um filho, ou algum outro exemplo que talvez possa estar acontecendo na sua vida nesse momento, que você olha e você fala, não, isso aqui não tem como perdoar, é impossível. Sim, para você é impossível como ser humano, como para qualquer outro ser humano é impossível. Agora, para Deus não é impossível. Então, que você consiga canalizar esse amor de Deus na sua vida, através do Santo Espírito, que você consiga receber esse amor e que ele transborde do seu coração de tal maneira que você vai conseguir perdoar. Vai conseguir perdoar não só o que está te incomodando nesse momento, mas também tantas outras situações que vão aparecer com muito mais facilidade, porque você vai estar perdoando pela força que Deus vai estar te dando, pela força que Deus vai estar te mostrando que você tem que ser desse jeito que tem que caminhar nessa terra. Não mais com as suas próprias pernas, com a sua própria vontade, mas sim seguindo os ensinamentos dele, seguindo os passos de Jesus Cristo nessa terra, demonstrando o amor verdadeiro, que é a essência de Deus para o seu próximo. E aí sim você vai conseguir perdoar, né? Perdoar muito mais fácil, orando, né, por essa pessoa, que a pessoa te faz mal, em vez de você desejar o mal para a pessoa, não, você vai orar para a pessoa, né, para a pessoa ter um dia, um encontro de verdade com Deus através de Jesus Cristo. Você vai orar pela pessoa para ela ser transformada e não fazer mais aquele tipo de mal. Você não vai estar desejando o mal para a pessoa, mas sim você vai estar desejando o bem. Você vai conseguir trocar o mal que ela te fez por um bem que você está desejando para ela. Aí o perdão vai estar feito mesmo, né? O perdão vai estar completo. E isso é orando mesmo, colocando nos pés de Deus ali, para que essa raiva, né, esse ódio, tantas vezes de vingança que vai estar latente no seu coração, ele vai diminuir, ele vai ser apaziguado, até se apagar pelo amor de Deus que ele tem por nós. E através do amor que ele tem por nós, também conseguiremos ter esse amor pelo nosso próximo. Bom, continuando aqui, Jesus nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno. Não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação, na verdade, é a ocasião em que se evidencia a nossa fraqueza diante de um inimigo muito mais poderoso do que nós mesmos. E aqui a revista fala que você ser tentado é diferente do que você ser provado. Porque quando você é provado, você vai ter a sua fé provada, é uma prova, alguma coisa que vem de Deus, né? Deus nunca nos tenta, mas ele nos prova. Porque como que você vai demonstrar de verdade que você ama Deus, que você tem a sua fé bem pautada em Deus, passando através de provas, né? Agora, tentação, Deus não tenta ninguém, né? Tentação é uma coisa que vem mesmo do maligno, né? Tentação. Aí ele pede para a gente ter força para que a gente consiga sair dessa situação de precisar passar por tentação. Tem um exemplo aqui na revista de que quando Jesus estava reunido com seus discípulos, ele sabia que ele ia ser traído. E aí ele adverte, está lá em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então que a gente consiga, nas nossas orações, pedir para Deus, para Ele estar nos livrando da tentação, né? Da tentação que vem direto do nosso inimigo aí, que vai ser exatamente aquele golpe na nossa fraqueza, né? Um golpe de um inimigo que é muito mais poderoso do que nós, né? Então, naquele momento ali, se não for por uma ação de Deus nas nossas vidas mesmo, vai ser o momento que a pessoa vai cair, né? Se ela não estiver vigiando, não estiver orando, né? Ela vai estar propensa ali naquele momento de tentação sair, né? do caminho que Deus tem para ela ali. E aí é uma coisa muito perigosa. Então que a gente possa já estar nos prevenindo de coisas que podem vir a acontecer, pedindo para Deus, né? Senhor, livra, né? Nos livra de toda tentação, né? Livra-nos do mal. Pedindo aí na continuação, né? Que ele fala, pedindo que nos livre do mal, né? Proteger de todas as realidades, né? Todos os seres que existem
que a gente sabe que tem uma batalha espiritual muito grande, né, nesse mundo, né? E tem uma parte que dessa batalha que vai sempre estar oprimindo, né, quem vai estar querendo buscar os caminhos de Deus, querendo desviar as pessoas da verdade, vai estar querendo fazer com que a pessoa que se achegue a Jesus Cristo vai começar a criar empecilhos na família, empecilho com os amigos, empecilhos ali para a pessoa não ter a sua vida realmente transformada, para que a pessoa não se achegue a Jesus Cristo, né? Então a gente tem que pedir mesmo para Deus estar nos livrando, né? Nos livrando de tentações, nos livrando desse mal, né? Jesus mesmo enfrentou pessoalmente, né, o diabo quando ele estava no deserto lá. Então a gente vê que ele orou a Deus, estava orando, e a gente tem que saber que a maneira mais eficaz, né, de resistir às ações do diabo é a oração, né? Oração, para que a gente não caia em tentação, mas a partir do momento que a gente cair, Deus poder ter o escape ali para nós, sabendo que a gente nunca vai passar, né, por alguma situação que você vai falar, mas não tinha jeito. Claro que tinha, a gente sempre tem a força, a escolha de falar não, né? Mas que Deus possa sempre estar nos livrando disso, né? Nos livrando de a gente passar por situações que vão fazer com que a gente fique abalado, né? Que a gente se sinta frágil, que a gente fique difícil de resistir, né? O apóstolo Pedro, ele nos ensina a resistir ao diabo com sobriedade e vigilância, né? Então você está sempre olhando para as situações, sabendo onde que você está indo, com quem você está indo, o que você está fazendo, porque nos colocamos na situação e depois que você está naquela situação já fica bem difícil, né? A pessoa vai, sei lá, para uma festa e chega ali na festa, as pessoas começam a usar, por exemplo, drogas, e você está junto com as pessoas ali, e de repente chega a polícia e leva todo mundo, aí você vai preso, mas eu não uso droga, eu só estava junto. Quer dizer, você vai levando a situação e você não vai freando, então a gente tem que aprender a frear as coisas, a gente tem que ver qual que é o lugar que a gente pode ir, qual que é as pessoas que a gente tem que andar, os lugares que a gente tem que frequentar, porque dessa maneira você vai estar vigiando, você vai estar evitando que situações ruins venham a acontecer, ruins que eu digo diante de Deus, né? Porque muitas vezes para a pessoa naquele momento ali vai estar pecando e vai ser uma coisa muito boa, mas mais para frente aquilo ali vai se revelar, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então a pessoa vai estar caminhando para a morte eterna, achando, né, sendo ludibriada que são coisas boas que estão acontecendo na vida dela, ali, né, o prazer da carne ali naquele momento. Então é muito importante a gente vigiar, né? Um casal de noivos, por exemplo, que nunca tiveram ainda relação sexual, mas vão se casar daqui a um tempo, e eles estão ali já à flor da pele, namorando há muito tempo, e estão ali quase cometendo o ato já. Eles vão ficar sozinhos em algum lugar, em algum momento. Eles têm que evitar isso, né? Um outro exemplo, né? Não, a gente não vai ficar sozinho, a gente tem que se afastar de alguma situação aqui que vai fazer com que a gente cometa, né, um deslize. Então tem que estar vigiando, a gente não tem que se colocar na situação, né? A pessoa é propenso a ser mulherengo, tem dificuldade de não ser fiel à esposa dele, e aí uma colega do trabalho vai lá e chama ele para ir almoçar. Não, vamos almoçar. E aí ele já sabe que se ele vai almoçar com a pessoa já está se demonstrando interessada nele, e mesmo assim ele vai. Não, eu só vou comer lá, só vou almoçar, não vou fazer nada. Olha a situação que ele está se colocando. A gente não pode dar o primeiro passo. A gente tem que dar sempre o primeiro passo de fé na direção de Deus, não dar o primeiro passo na direção do abismo, do pecado, porque dali pode vir uma tentação, pode sobressair o mal na sua vida que você não vai conseguir segurar depois. E aí coloca a culpa em Deus, falando, mas é porque Deus me colocou naquela situação. Nós nos colocamos na situação, né? Muitas vezes Deus tenta fazer que aquela situação não aconteça, né? E o Santo Espírito está ali no seu coração falando para você não fazer aquilo,
mas mesmo assim você vai e faz, e depois ainda meio que tem a cara de pau, né, de falar, não, mas é porque Deus não me deu força para me resistir, a pessoa fez a situação toda, armou ali a cama de gato, e aí quando as coisas acontecem, fala que ela não teve nada a ver com aquilo, né? Então, que a gente possa estar vigilante, né, olhando, né, para onde a gente está caminhando, né, o que a gente tem escolhido, para onde vai nos levar, né, então, e se aquilo ali não for proveitoso para a nossa vida, que a gente se distancie, né, se distancie de pessoas, de amizades, infelizmente, se a gente está indo na contramão do mundo, o mundo vai fazer com que a gente tantas vezes não participe de coisas que são vistas como normais para o mundo, né? Porque o mundo jaz do maligno e o pecado aí é a coisa mais banal que existe, né? E você pode ser visto como um careta, ser visto como um quadrado, mas o mais importante é você não envergonhar Cristo nunca, né? Você não envergonhar Cristo, porque agora você pertence a Ele, você sabe tanto que Ele te chamou e você ama Ele, então o que você vai fazer sempre vai ser para render honra e glória para Ele, né? E não para você mesmo, né? Não para você buscar o seu prazer, né? Não para você achar que você agora é o dono do seu nariz, né? Você se converteu, agora é Cristo que é o dono do seu nariz, né? Então, como Pedro diz, que a gente sempre esteja sóbrio e vigiando. E Jesus ensinou também, vigilância e oração sempre andam juntos, né? Então, orar sem cessar, né? E Paulo também, ele fala, né? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então, a gente vê que é vigilância com oração e súplica, né? Pedindo para Deus, né? Quando você acorda, quando você entra na condução, quando você chega no seu trabalho, quando você sai do seu trabalho, né? O tempo inteiro orando, Senhor, livra-me do mal. A gente não sabe, né, quem que é a pessoa que vai estar no nosso caminho ali, às vezes mal intencionada, né, às vezes algum ladrão. Então a gente pedindo sempre para Deus, né, tá nos livrando, né, nos livrando do mal, nos livrando de tentação, coisas que possam vir acontecer na nossa vida. E vigiando, né? Além de orar, tá vigiando para que nós mesmos não nos coloquemos no buraco, né? A gente não dê um passo para ir na direção do pecado e depois que fica complicado de sair de lá, acharmos que ainda foi Deus que não ouviu as nossas orações, né? Bom, amados, então a nossa aula vai ficando por aqui. Vamos ler aqui a conclusão da revista. Vamos ver um resumão aqui de tudo que falamos até agora. Jesus nos forneceu as verdadeiras razões que devem orientar e justificar as nossas orações. É orando que recuperamos a dimensão da paternidade de Deus, ao mesmo tempo em que aprendemos a temer o Senhor. É por meio da oração que nos comprometemos com Deus e com a sua vontade, e aprendemos a descansar, sabendo que o pão de amanhã já está garantido para nós hoje. É orando que aprendemos a confessar e nos dispomos a perdoar. É por intermédio da oração que tomamos a consciência dos livramentos de Deus e nos tornamos vigilantes para resistir às ciladas do maligno. Isso aqui, né, da oração a gente ter livramento, me lembrou coisas que acontecem na minha vida às vezes de errado e que antes eu reclamava muito. E agora para mim eu tenho, né, eu tento colocar que a minha fé está tão pautada em Deus e Ele cuida dos mínimos detalhes da minha vida, que qualquer coisa que acontece, eu falo, Senhor, é a Tua vontade, o que está acontecendo é porque Tu permitiu e é a Tua vontade. Então, se fura um pneu, eu penso, puxa, furou esse pneu aqui, está me evitando que se eu fosse reto, poderia acontecer alguma coisa muito pior mais para frente, né? Me livrou de um acidente, de alguma coisa assim, né? Então, nesse momento aqui, contando isso para os irmãos, testemunhando, né, que seja assim também na vida dos irmãos. Às vezes você se atrasa por algum motivo e você fica bravo por aquilo, mas será que você ter se atrasado ali não te livrou de alguma coisa, não te livrou de alguma situação que seria embaraçosa para você, algum assalto ou algum acidente, né? Então que quando coisas ruins acontecem, principalmente nessa parte de atraso, assim, que a gente saiba que Deus, né, que está no controle e pode muito bem ser resposta das nossas orações, está acontecendo aquilo ali, né? Perdi a chave para sair de casa ali, né? E puxa vida, cadê? Eu não consigo achar. Então, será que se você saísse 5 ou 10 minutos antes poderia acontecer alguma coisa, né?
Então a gente tem que saber que Deus ele tem o controle total das nossas vidas, que não existe coincidências das coisas, né? Então que quando acontecer esse tipo de coisa ruim com a gente, que a gente possa sempre estar glorificando a Deus, né? Sabendo que pode ser um livramento, e se não for, só aconteceu porque tinha que acontecer mesmo, que a gente já exercite de não ficar murmurando, né? De não ficar murmurando, que isso aí é uma coisa que com certeza não agrada a Deus, né? Ficar murmurando por coisas que acontecem nas nossas vidas, às vezes tão pequenininha, que nem faz diferença, você leva pro resto do dia, né? Acontece no começo do dia, aquela coisinha pequenininha, ruim, assim, você fica o dia inteiro amargo com aquela cara de azedo, né? Por causa de coisas mínimas. Faz muito mais mal para você, né? Do que se você tivesse deixado aquilo ali e você tivesse esquecido, né? E você continuasse seu dia bem, né? Deus quer que a gente viva em paz, né? Quer que a gente viva alegre. Por isso que ele não gosta de uma pessoa que fica murmurando, reclamando da vida, né? Porque isso faz mal para a pessoa mesmo, né? Então que não seja assim conosco, né? Que, puxa vida, né? Queimou aqui o meu chuveiro, eu vou ter que arrumar aqui, vai demorar para me tomar banho e sair, né? Pode ser um livramento, né? Ou toma um banho gelado também, né? Quem sabe toma um banho gelado e já não perde a hora também. Bom, vamos fechar aqui falando a respeito do resumo final de tudo que conversamos. Então, que a gente possa confessar os nossos pecados para Deus, mas confessar de uma maneira verdadeira, colocando nosso coração diante de Deus. Quando a gente for orar, a gente sabe que Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Então, sem falsidade para orar com Deus. Vai falar com seu Pai do céu, com seu Pai eterno, com seu Papai celeste. Então, fala mesmo se rasgando o coração, falando para ele exatamente o que você está sentindo, aonde você vê que você é fraco, onde você vê que você tem que melhorar, porque é só desse jeito que ele vai poder receber a nossa oração e perdoar os nossos pecados, né, e poder fazer com que a gente mude de atitude e fique, né, no eixo mesmo conforme ele tem, né, planejado para nós. Hein? Perdoar aqueles que nos ofendem. Aqui também você vê que é uma coisa que temos que colocar diante de Deus em oração, porque é muito complicado, bem difícil pela nossa natureza, mas também é o desejo de Deus, que a gente consiga perdoar o nosso próximo, né, e que esse amor que a gente vai perdoar o nosso próximo vai vir, né? Deus nos dá, né, essa capacidade de perdoar o nosso próximo, né, perdoar as pessoas que nos ofendem, que o Espírito Santo vai se sobressair, né, a nossa natureza que não quer fazer isso, né? A nossa natureza que quer ir lá se vingar, quer ir lá fazer justiça com as próprias mãos, mas Deus não, vai falar, calma meu filho, né? É comigo aqui, você tem que amar o seu próximo independente do que ele faça para você. Estar vigilante para resistir às ciladas do maligno, em constante oração e alerta, para que nós mesmos não sejamos a causa do nosso tropeço, né? Que a gente não fique em momento nenhum, né, achando que flertar com o pecado é uma coisa boa, que quando a gente vê que a situação está ficando ali, que não é um lugar para um cristão estar frequentando, né, não é uma situação em que aquilo ali vai te levar para um ato que vai ser de pecado, que vai desagradar a Deus, que você fuja daquilo, né, que você saia daquilo, né, que você consiga através de Deus mesmo ter sabedoria, né, ter uma esperteza para conseguir sair de situações que vão te levar à sua fraqueza, que vão fazer com que você seja tentado e dali para frente a cometer coisas que você sabe que vão te afastar de Deus, né? Então é isso, amados irmãos. A nossa aula vai ficando por aqui e vou fazer uma oração agora para finalizarmos a nossa aula. Grandioso Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de refletirmos a respeito da Tua Palavra. Que nesse momento, Deus, o Seu Santo Espírito possa estar com cada um que está me ouvindo, Pai. Que a Sua Palavra possa ser fixada nos nossos corações. Que a cada dia mais, Pai, o Senhor possa estar nos ensinando como devemos andar nesse mundo, Deus. Que tenhamos sede de saber mais da Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito possa ter liberdade nas nossas vidas. Que a nossa vontade, Pai, carnal, nossa vontade, Senhor, de fazer a nossa justiça com as próprias mãos, possa, Senhor, ser abafada pelo Teu amor. Que a gente possa, Senhor,
ver o tanto que o Senhor nos amou, como o Senhor nos perdoou, e seguindo o seu exemplo, Pai, a gente também possa perdoar o nosso próximo, independente do que tenha acontecido, Senhor Deus. Que, Pai, o Senhor esteja conosco, nos livrando do mal sempre. Que o Senhor esteja conosco, Pai, para que nós não venhamos a sofrer nenhuma tentação, Pai. Que o Senhor possa nos dar objetividade, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que nós estejamos atentos e vigilantes sempre, Pai, para poder fugir de situações que vão fazer com que cometamos atos que venham desagradar a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar com cada família da nossa igreja nesse momento. Que o Senhor esteja, Pai, com o irmão Anselmo, que logo mais estará nos trazendo a palavra, com um grupo de louvor, com um departamento de som, que possa correr tudo bem, Pai eterno. Ser conosco, bom Deus, nós em Ti confiamos, Pai. Sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Continua, Pai amado, com a Sua graça sobre nós. Em nome de Jesus que te pedimos todas essas coisas. Amém. Bom, amados, então é isso. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que os irmãos estejam bem, que a semana que vai se iniciar amanhã seja muito abençoada. E semana que vem continuamos falando mais a respeito da Palavra de Deus. Estudem bastante, não só para a escola bíblica, mas também para que a cada dia mais vocês tenham bagagem, né? Bagagem para estar mais parecida com Cristo. Abraços a todos e até a semana que vem.